Síndico prevenido não apaga incêndio, ele evita que ele aconteça. E o nosso episódio de hoje é sobre prevenção e gestão, como evitar problemas antes que ele virem crise no condomínio. E nada melhor do que um especialista no tema, né? Hoje, para essa conversa, estou recebendo aqui a doutora Tayana, advogada empresarial e compliance. Tudo bem, Tayana? Tudo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E também o síndico, nosso síndico Juliano Rabelo, que sempre está aqui, né, para dar um apoio, perguntar, fazer suas perguntas, discussões, falar dos moradores, às vezes, dos condomínios. Boa tarde. Laís. Estamos ali. Que bom, gente. Estou muito feliz com esse episódio. Espero que a gente consiga abordar muitos temas, porque são diversos no condomínio, né? As pessoas às vezes falam, eu não preciso de advogado no condomínio, eu não preciso de assessoria, enfim. A gente precisa, sim, não só na vida, porque olha o tanto de coisa que vem acontecendo aí, mas no condomínio principalmente. Então eu queria começar perguntando sobre o que todo mundo tem mais dúvidas quando vai morar no condomínio, ou quando assume o condomínio como síndico, ou a administração quando recebe o condomínio, que é o regimento interno tão temido. Conta pra gente, o que você pode falar sobre essa questão toda, o que dá pra fazer pra melhorar? Olha, começamos por um bom ponto, né? O regimento interno, ele é a espinha dorsal do condomínio. Então, é nele que a gente trata das regras de convivência, das penalidades, do que pode, do que não pode, situações do dia a dia. Então, assim, um regimento interno bem elaborado, claro, direto, objetivo, ele é fundamental para essa convivência, né? Então, quando a gente fala em regimento, na minha cabeça, isso que eu sempre oriento é objetividade. Então, a gente fala ali de um regimento cheio de cláusulas, cheio de regras, que normalmente as pessoas não leem, obviamente, porque não é uma coisa muito atrativa. E a gente até comentou no último podcast, foi uma sugestão que eu reforço aqui. Por que a gente não traz esse regimento interno como um manual de conduta mais acessível, tanto na linguagem quanto no visual? Isso seria uma boa prática dentro do condomínio, no sentido de proporcionar para esses moradores um meio mais fácil de entender quais são as regras, quais são os limites, o que eles têm que respeitar, quais são os seus direitos. Então, eu já fiz isso em alguns condomínios, foi muito bem recebido. Como se fosse um kit de boas-vindas, digamos Manual assim. de convivência deles, Exatamente. resumido. Exatamente. Porque, infelizmente, o pessoal sempre nos cobra. Você entregou o regimento interno para o novo locatário? Você Isso. entrega. Só que, infelizmente, ele não lê. Né? Existe um caminho muito grande, né? Entre ele receber e ele Sim, ler. com certeza. E normalmente eles não leem. A gente deixa disponível, né, no site, lá no sistema, no aplicativo. Mas as pessoas, infelizmente, não têm ali, né, a curiosidade de entender o condomínio. E também eu acho que a linguagem, alguns são muito antigos, né? São muito antigos. Imagina, alguns prédios com 20 anos de formação, enfim, ou até mais. Isso é um outro problema. Os regimentos, normalmente, eles não são atualizados. Então, começa daquele jeito e só se perpetua. Então, a atualização, ela faz parte também de uma boa prática nesse sentido, porque as coisas vão mudando, a sociedade vai mudando. Por exemplo, animal de estimação. Se a gente for falar de animal de estimação há 10, 15, 20 anos atrás, era uma tratativa. Totalmente. Hoje você não pode mexer com outra. vespeiro. Né? Exatamente. Então, assim, o regimento muito provavelmente não vai estar preparado para esse ponto. Isso é um exemplo bem simples entre tantos outros que a gente poderia citar. Eu pego alguns regimentos dos prédios mais antigos, e aí uns tempo atrás tinha um regimento de 1943. Olha aí. Muito antigo mesmo. Aí falava sobre o morador com moléstia deve ser excluído do prédio, né? Resumindo. E hoje você falar um negócio desse é preconceito, discriminatório, né? Claro. Então tem toda assim, você com moléstia deve comunicar ao síndico, né? Para a questão do tratamento. E depois de uma pandemia ainda, né? Olha como muda toda a situação. Aí você fala assim, caraca, isso aqui não dá para seguir. Né? É exatamente isso. Aí, frente à realidade que tem aquele documento, que já é um documento difícil de ler, difícil de interpretar, se a gente não proporcionar alguns meios, alguns mecanismos e deixar isso mais fácil acesso, mais bonito visualmente até, como é que fica, né? Como é que a gente vai tentar melhorar essas boas convivências, essas práticas com os condôminos? Nós temos um condomínio que nós assumimos há 5 anos e nós tivemos que reduzir. Tinha 48 páginas. Nossa! É a mesma coisa que você pegar a nossa Constituição com várias leis, penalidades e tudo mais.
você não tem como fiscalizar. Não dá, né? não dá. E fica difícil para o próprio síndico lembrar de tudo aquilo que está previsto, né? E é fundamental o síndico ter o conhecimento de todas as regras ali para poder orientar, para poder penalizar, enfim, todas as medidas que ele precisa ter ao longo da gestão. Mas, assim, vamos facilitar, né? Por que a gente não facilita para os condôminos, para o próprio síndico, como você falou? São 48 páginas. Gente... Cansativo. Exato, o tempo é o nosso maior recurso. Ele tem tal, que... Eu acho que o regimento interno, ele tem que ajudar na convivência, Exato. não atrapalhar. Por exemplo, existem regimentos que, como o Juliano falou, são enormes, 48 páginas, as pessoas têm uma dificuldade imensa ali de entender, de interpretar, porque a linguagem também não colabora, né? Imagina um regimento interno de 1943, a linguagem é bem diferente. E também não tem todas as questões que amparam hoje mesmo, porque o condomínio tem eterna evolução ali, né? Todo dia tem uma coisa diferente. Então a gente tem que ter uma coisa mais ampla que até as crianças entendam, eu creio, sabe? A gente falou do visual law lá, é super legal. Isso. Porque daí as pessoas vão conseguir interpretar de várias formas, né? Os próprios avisos, né? Então, hoje, ainda bem, a gente tem muito mecanismo digital, né? O Canva, por exemplo. É muito fácil você mexer nele, colocar uma imagem, para evitar um acidente, para as crianças, cuidado com corrida, qual que é a área de limite que eles podem acessar ou não podem. Os próprios animais de estimação, pode fazer aqui as fezes, não pode. Então, são meios que a gente foi encontrando ao longo do tempo para implementar dentro dos condomínios. E isso deixa a situação um pouco mais suave de tratar, porque a gente já tem assembleia, daí a gente vai, como você falou, eu vou pegar ali, não, deixa eu ver aqui no regimento interno, deixa eu achar a página, e a situação tá acontecendo ali na hora, e eu preciso achar aquilo ali, e aí? Não tem nada. Né? Não dá tempo, não consigo, se eu não souber na ponta da língua... Eu tô usando uma estratégia, né, até pela quantidade de condomínios, e os regimentos que a gente tem entregue, padronizar. Exemplo, ótimo. Horário de mudança, de segunda a sexta, das 8 às 17, sábado das 9 ao meio-dia. Obras e reformas. Porque quando a pessoa, as perguntas que mais a gente recebe. Sim. Horário de mudança, eu posso fazer reforma? E porque senão o síndico, tem um que é das 8 às 18, para almoço, o outro não pode sábado. E tem salão de festa também que entra bastante na questão que o pessoal pergunta. De dúvida, né? Utilização, então, área comum Então, os regimentos que é realizado por nós, a gente já sabe, isso aqui é meio padrão. Horário de mudança das 9 às 17, das 8 às 17 e sábado das 9 ao meio-dia. É uma boa colocação, a uniformização. Então, mas é legal criar um kit boas-vindas, né? Excelente. Eu acho que isso também quebra um pouco para a pessoa que está chegando, para quem está recebendo e como a gente sempre fala, né? No último episódio a gente falou também. Os condôminos, eles são proprietários, cada um da sua parte. Como que a gente faz para harmonizar tudo isso? Então, o kit de boas-vindas acaba sendo um quebra-gelo, né? Uma forma um pouco mais acolhedora de receber e talvez essa pessoa, nas tratativas, possa ser até mais sutil, mais fácil, mais colaborativa nesse sentido. É verdade. Quando o regimento interno conflita com a convenção, aproveitar para a técnica especialista aqui, a gente tem uma hierarquia, né? Constituição, Código Civil, Convenção, Regimento e atas, né? O pessoal tem que se atentar muito para o regimento não estar conflitando com a convenção. Exatamente. É fundamental ter essa conversa entre eles, não conflitar, porque daí a gente vai entrar numa discussão técnica do que prevalece, né? Então, teoricamente, é a ata, como você falou, depois a convenção e depois o regimento. Mas, assim, como que a gente... Se você está fazendo uma atualização, se você está mudando ela ao longo do tempo, já ter esse cuidado para poder fazer todas essas normas conversarem. Né? Então, até você evita atualizar um problema. o regimento é muito mais simples que atualizar uma convenção. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, né? O nível de negociação ela é muito mais acessível, né? Sem dúvida alguma. É verdade. Mas essa questão do regimento interno, se a gente for entrar, né, nos pormenores ali, a gente vai ficar dias aqui conversando, porque realmente o regimento interno hoje é a maior preocupação nossa, quem faz a administração, porque quando chega um condomínio, a gente tem que fazer a leitura da convenção, do regimento, por essas peculiaridades que, infelizmente... tem alguns condomínios que nem tem regimento. Não né? tem. Tem Muitos só condomínios. Com a convenção. E a convenção é muito vazia, assim, né? Ela é muito prática. É aquilo e pronto. E acabou. Ela não detalha nem um ocorrido no condomínio. E aí sim que o síndico fica perdido, né? Para onde que eu corro? Exatamente. O que eu vou seguir? Como que eu vou fazer? Então, é bem isso. Tem muitos condomínios que não tem. E você conseguir orquestrar tudo isso
é outra saída e outra necessidade, mais do que saída, uma necessidade. Uma questão que a gente tem todo dia, e aí você vai melhorando também, né? Os regimentos internos, questão de notificações, advertências e multas, né? Isso gera um desconforto enorme. E aí agora a gente está colocando alguns graus. Ah, legal, vocês estão escalonando. Escalonando. Porque assim, nós estávamos entrando e recebi uma denúncia sobre violência doméstica, certo? Então tem a lei estadual, né, que você tem que fazer a representação, o síndico tem a obrigação de fazer. E nessa questão você vai multar direto a unidade. Aí o regimento fala, olha, tem que advertir. É a mesma coisa de você locar o salão de festa e falar, ó, tem que fechar meia-noite. E a pessoa fica até 5 horas da manhã, certo? Eu, Juliano, defendo a corrente que fala, numa situação dessa, que já foi advertido, e mesmo assim continuou, tem que ser multa direta. Sim. Tá? Tem uma corrente que diz que não. Tem que defender a primeira advertência, mas, pô, ele ficou até 5 horas da manhã, ele sabia que tinha que fechar meia-noite, né? Então, o regimento interno, começar a tratar esse escalonamento e colocar também, né? Olha, na situação de violência doméstica é multa direta. Mas essa questão do salão de festa que você está falando, por exemplo, na área comum, quando o morador vai utilizar, a gente já deixa no termo ali para ele ter conhecimento e ele tem que dar o aceite. Então, assim, ele já está pré-advertido. Previamente. Exatamente, né? Ele está advertido já da condição do uso. Então, eu acredito que a próxima já é diferente. Já é suficiente, ele não pode alegar desconhecimento, Exatamente. né? Desavisado ele não está. Mas eu não li, mas você assinou, você deu um aceite. Os próprios síndicos nossos da Rabelo, né? Às vezes a gente entra num debate. Tem uma placa escrita assim, ó, proibido estacionar dentro do condomínio. Aí o cara vai lá e estaciona. Aí você manda a multa pra ele e fala, mas o regimento diz que eu tenho que ser advertido de novo. Eu mando a foto da placa. A placa já tá advertida. Sim, ele tá avisado, né? Na hora que ele faz e pratica esse ato. Mas você colocou uma coisa bem relevante com relação às penalidades, essa gradação da pena. Então, essa corrente de que, tá previamente avisado, eu já vou pra multa, porque ele já tem esse conhecimento do que não pode. E tem a outra corrente que fala, não, advertência, de repente, daí para chegar na aplicação da multa. Isso entra no que a gente conversava há pouco, de lapidar esse regimento interno. Por quê? Porque muitas das vezes você vai ter o regimento prevendo essa necessidade de escalonar, como o morador fala, mas no regimento fala que eu tenho que ser advertido primeiro. E daí o morador que se sente lesado, ele vai falar assim, mas eu quero que aplique a multa, porque já é a segunda vez que ele faz, porque não é recorrente, ele faz festa todo final de semana e todo final de semana ele fica até às 5. Então, a gente fica num conflito, inclusive, de princípios, né? Então, quanto melhor a previsão estiver bem colocada e bem clara, esses conflitos eles vão aos poucos não reduzindo, mas mais fáceis de serem solucionados. Eu entendo, e aí por isso o regimento interno a gente tem que aperfeiçoar e sempre melhorar, que vai facilitar para a vida dos síndicos, né, da administração como um todo. Grau de penalidade. No direito criminal... A gravidade, né? No direito criminal fala alguma coisa sobre a pena, né? Uma coisa é ele tá com um objeto na janela, uma roupa. Aí vai ser advertido e na reincidência multado. Outra coisa é ele chegar de madrugada com vandalismo, batendo no portão, som alto e tudo mais, né? Acordando os vizinhos, né? É a proporcionalidade. A proporcionalidade entre a situação que aconteceu concreta e qual é a penalidade que é cabível dentro dessa situação. No direito criminal a gente tem isso, na justiça do trabalho, no direito do trabalho a gente também tem. Então, quando a gente fala em funcionário, você vai dar uma justa causa direto? Não, a depender da situação. Se for uma situação muito grave, sim. Então, precisa ser analisado a situação em concreto e o regimento com essas possibilidades previstas dá autonomia e dá um amparo para o síndico muito grande. Na hora que ele for penalizar, não, mas está aqui, ó. E é igual a gente fala, multa é ferramenta, não é castigo. Porque senão vira uma questão, igual o morador, ele se sente lesado, ele quer vingança, ele quer castigar o outro. E não é para isso que ela serve, entendeu? Ela é educativa. Exatamente. Então a gente tem que saber usar para não trazer problema. Porque o morador, depois, ele fica numa situação difícil. O síndico numa pior ainda. Porque, querendo ou não, aquele morador, ele vai começar a ter outras
outros comportamentos uma dentro do condomínio. resistência, né? Acaba criando uma barreira e uma resistência. E o síndico, nesse sentido, é um dos que mais sofre. Então, você vai para uma assembleia, precisa aprovar um tema, aquele morador ele já vai ter uma predisposição em não aceitar ou de achar uma coisa aqui, outra coisa ali para criar uma polêmica. Ele se sente injustiçado e acaba querendo descontar na gestão toda ali, né? Ele esquece que mora muito mais gente ali que está incomodando. Talvez a gente tivesse que criar uma forma assim do morador entrar no condomínio e ele ter que assinar um termo de ciência de conhecimento ali. Porque bom, ciência tem que ter do regimento interno, né? A partir do momento que você escolhe morar num condomínio, você tem que ter ciência que ali existem regras a serem seguidas. Mas eu acho que talvez a gente tivesse que criar um método que o morador lhe desse uma ciência ali, quando ele entra, quando ele se muda pro condomínio, pra gente conseguir também falar assim, olha, mas o senhor foi enviado o kit boas-vindas, o senhor teve conhecimento, nós disponibilizamos. Se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode entrar em contato e perguntar se ficou algo ali que não foi esclarecido o suficiente. Existem ferramentas para isso. A gente pode fazer uma declaração de um termo de recebimento, declaração de ciência, e deixar esse documento guardado, registrado, isso ampara o síndico, inclusive, né? Então, você consegue criar alguns mecanismos mais robustos de prova para que não se alegue desconhecimento. É que nem toda a nossa legislação, né? No geral, a gente não pode alegar desconhecimento, ela está ali para ser acessada. É a mesma coisa no âmbito do condomínio. Então, você tem acesso a ela, você não pode ligar, desculpa, eu não sabia. Então, essa declaração, essa assinatura, ela é extremamente válida, é um mecanismo preventivo muito bom. Da mesma forma, alguns treinamentos. Outra sugestão é promover alguns eventos dentro do condomínio, disseminando o que está ali. Então, como se fosse uma cultura. Quando a gente fala em cultura organizacional, a gente pode falar da cultura dentro do condomínio. Então, treinamentos, algumas situações que têm uma maior incidência. Hoje é salão de festas, amanhã, enfim, é o barulho. As situações, elas vão acontecendo, e na medida em que elas vão acontecendo, o síndico e a administradora, elas podem sugerir esses treinamentos e essas rodas de conversa. E também dá para pegar assinatura de participação, como se fosse, entre aspas, uma integração. E outra, quando acontece, igual o Juliano estava falando, a gente pega condomínios que não tem regimento interno e os que tem, às vezes, está defasado, assim, tá arcaico, não tem nem como utilizar. E aí o síndico se sente despreparado ali para aplicar uma multa, enfim. Até na assembleia, né, dependendo do que fala. Por exemplo, tem regimento interno que proíbe o síndico pegar procuração. Tem regimento interno que não, ok, o síndico pode, ou o conselho, enfim. É muito complicado. Dias, e a gente sofreu isso na pele, tem um regimento que diz que a procuração tem que ser só para síndico e conselheiro. É o inverso. Nossa! Né? Aí você fala, não, você tá de brincadeira. É o direito... Não, só pode levar em procuração quem é síndico e conselheiro, tá? Então, assim, você tem que ter uma assessoria jurídica para você soltar um edital. É questionável, né? O regimento também não pode ser superior. Não é imutável, né? Ele não pode ser encarado como uma verdade absoluta, mas gera um desconforto e um trabalho a mais. Sim, porque daí o morador fala, ele vai querer impugnar a assembleia. Pode acontecer várias coisas. Uma série de desdobramentos, um retrabalho também, né? Então, assim, olha o quanto de implicação tem quando essa parte de prevenção ela não é bem observada ou ela não é analisada talvez com a atenção que ela poderia ser. Então, quando a gente para pensar em impactos e desdobramentos, fica muito mais fácil de valorizar essa prevenção. Sim, e o síndico, quando ele tem ali um regimento interno que não ampara o condomínio, nem, né, todo ali, ele vai ter que fazer o quê? Tem um morador que toda vez que tem assembleia implica com alguma coisa ali do regimento. E aí esse síndico, ele tem que ter uma assessoria ali, jurídica, para conseguir fazer a assembleia. Isso. E a gente já viu casos assim, né? Que ele tem que ter um advogado presente ali para poder ajudar ali a tocar a assembleia. As pautas e tudo. O síndico que não tem um preparo, com todo respeito, aí precisa de um apoio jurídico, senão as assembleias ficam muito ruins. Né? Você pega desde ata mal feita, alguns posicionamentos arbitrários. E as emoções todas à flor da pele, né? Então, também entra essa questão da racionalidade. Semana passada, eu posso falar, mas não posso falar o condomínio. Óbvio que não, nem nomes, por favor. Minha mulher não deixa. Eu, nas palestras, posso falar que Vamos preservar a identidade.
mas tinha 4 advogados. Uhum. Era um tema mais polêmico, a mordida de um cachorro e tal. Uhum. E, assim, eu acredito que foi a melhor condução, porque se é só os próprios moradores, iam se degradar entre eles. Todo mundo está envolvido, tem o emocional, então a forma de analisar é outra. E por vezes não analisa, porque é tanta emoção ali na hora, querendo cada um defender o seu lado, que todo mundo perde qual é o objetivo. Por que tá todo mundo ali? De repente, alguma hora, tá, mas o que a gente tá discutindo? Exatamente. Né? Então, o jurídico, ele traz também essa racionalidade. E é a nossa função, inclusive, ter essa inteligência emocional para não se confundir nessas emoções e trazer a racionalidade para a decisão. Então, esses dias eu tive uma consulta e a colega é até advogada. Uhum. Na Assembleia, a eleição de síndico, qualquer pessoa pode ir. Uhum. Mesmo não sendo convidado ou tendo procuração. E a síndica que estava presidindo ficou extremamente nervosa, falou, você é um desconhecido, você não pode. Ele falou, posso, tá aqui o edital, viu o edital. É um ato público, né? Um ato público, é um prédio comercial, até por isso que ele viu o edital. Uhum. E ela falou, não, você não vai. Ele falou, vou chamar a polícia. Chamou a polícia. Então, um assunto que poderia ter resolvido em minutos, travou toda a Assembleia. Aí ela contratou essa advogada. E eu falei, o pior é que a pessoa tem razão. Ele tá amparado por isso. É um ato público, ele poderia participar. Ah, mas não tinha procuração de ninguém o conhecia. Era só não votar nele. Ele pode acompanhar. Sim. Não, ele era o candidato, Uhum. falava da proposta igual o morador dele. inadimplente, ele não tem direito a voto, mas ele tem voz, ele pode ir à Assembleia, sentar lá, ele pode falar, o que vai constar na ata, não. Não, mas ele pode externalizar. Exatamente, mas ele pode participar, sentar lá na Assembleia. Para participar, deverá estar quites, artigo 1335. Eu vou de uma que não pode nem falar. Ele pode estar lá, pode estar ciente. Mas aí, a lei seca, artigo 1335, para participar, deverá estar quites. Então, para mim, assim, o senhor quer escutar, ficar sentadinho, não tem problema nenhum. Porque ele já vai para tumultuar. Sim, ele não teria nem que estar ali. E aí, assim, é orientar o presidente da mesa para chamar ele num cantinho e falar, amigo, não queremos te expor, mas você não está atendendo o requisito do artigo 1335. Não, tudo bem, eu entendo a interpretação, mas eu digo... na realidade, na prática, ele pode, a gente não tem e muito... por causa disso, levei 2 processos, doutor. Então. Porque não pode, e não perdi nenhum. Tá? Não, porque você tá ganhando. Tem amparo. Eu estou conduzindo a Assembleia, seguindo o que está na lei. Sim. A pessoa, para participar, deverá estar aqui. E aí a pessoa está falando que eu estou inadimplente? Não. Estou falando que para participar tem que estar aqui. Porque tem gente que chega já para levar ao erro, né? Isso. O síndico já para expor ele. Induz, né? Exatamente. Tem uma indução. Os processos foram arquivados porque realmente não tem, tá cumprindo a função de síndico. Né? Mas eu só digo isso para os síndicos, porque existe essa possibilidade para não ele acabar ali tendo mais um conflito antes da Assembleia. O morador está inadimplente. Infelizmente, se ele quiser sentar ali e ficar ali olhando, assistindo, não tem muito o que fazer. Talvez colocar no regimento, né? O inadimplente não pode participar. Participar e nem estar presente ali no horário ali daquela pauta específica, ou enfim, já deixar bem claro. E nesse próprio exemplo, nesse exemplo que você trouxe, você estava preparado. Agora, vamos pensar num cenário, numa hipótese que talvez quem está presidindo não esteja preparado. Né, que é o mais comum. Que é o mais comum. Olha a proporção que isso vai tomar. E daí, em estando despreparado, vamos imaginar que realmente tivesse havido uma exposição dessa pessoa. Aí, essa ação, talvez ela tivesse sido julgada de outra forma. Exposição ridícula. Um dano moral, enfim. Então, olha o desdobramento. Né? Então, vamos pensar, em quem está preparado, o cenário está excelente. Agora, a grande maioria que talvez não tenha essa preparação jurídica, esse conhecimento, e a própria inteligência emocional dali na hora não ficar nervoso e conduzir isso da melhor forma possível, pode se atrapalhar e pode se complicar altamente. E também, pode falar. O regimento interno é uma pergunta que tem dado muita confusão. Ele não pode legislar sobre a hospedagem de curta duração. Exemplo, Airbnb. Aí o que o pessoal tem feito? Não consegue alterar a convenção, que é muito mais difícil, muito mais complexo. Vai lá e coloca no regimento interno que é possível a hospedagem de curta temporada. E aí tem morador que pega a convenção e aciona judicialmente, porque na convenção tá dizendo que era para fins residenciais.
É um problema muito, muito grande. Até porque tem alguns prédios que agora só fazem esse tipo de locação, né? Prédios inteiros. Mas aí a convenção e o regimento interno já vem pronto, preparado para aquilo. É preparado para já são estúdios, né? Isso, é preparado para aquilo. Já construídos com essa finalidade. Exatamente. Estrutura, isso, enfim. mercado, entre outros itens ali, para quem realmente só passa por um período ali curto, que não seja uma locação de mais de 30 aí a convenção dias. já vem pronta, o regimento já vem Já está direcionado para aquilo. E as convenções que têm ainda essa proibição, entra de novo naquela questão da evolução da sociedade, né? Então, hoje é uma prática muito comum. Então, tem os dois lados. É uma prática comum, tá cada vez... Não vai mudar, não existe volta para essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, os proprietários também ficam muito incomodados, inseguros, porque você não sabe. Você não sabe quem está entrando, o que ele vai fazer, que tipo de situação pode acontecer. Então, é um conflito bem, bem sensível. A gente vê ali no Rio de Janeiro, né, eu estava abrindo uma matéria esses dias, que alocaram, né, pelo Airbnb ali uma unidade, e eles usam documento falso, tudo... Ninguém sabe quem são, na verdade, né? E o aplicativo aceita, enfim. E aí a pessoa foi lá, dois rapazes entraram no condomínio, eles fizeram arrastão. Limparam o prédio inteiro. Nossa. Imagine só a situação. Isso aí e você eles vê estavam hospedados, com tag, com senha. Tudo, né? Com acesso Todo a tudo. acesso. Eu tenho um caso aqui, né? Na Visconde de Guarapuava. E aí, mas são pessoas de referências, nunca deram trabalho. Mas aí sai e deixa a porta aberta. Um exemplo. Não é para sair pela garagem. Então isso gera um incômodo, sabe? E aí os moradores, Juliano, conforme a convenção não pode. Aí o proprietário você multa, você adverte, depois você multa. E aí ele, direito de propriedade, eu também não posso ficar no prejuízo. E vira uma discussão, né? Aí vamos para a súmula lá do STJ, que diz que tem que estar na convenção. Então, atualize daí, a convenção, resolve o problema. Exatamente, porque daí você está vendo a estrita legalidade com razão, altera e resolve. Mas é porque essas pessoas que alugam, elas não têm a mesma diligência e o mesmo cuidado que o proprietário. E daí é muito legítimo essa preocupação e esse questionamento do proprietário, né? Sim, porque tem uma cultura ali naquele condomínio, as pessoas convivem. É igual a gente sempre fala, é a nossa casa, é onde a gente mora, onde a gente habita, onde a gente se sente seguro. E de repente muda toda a cultura, começa a ter gente assim desconhecida. Enfim, igual a questão de funcionário. Às vezes é contratado um novo funcionário, outro sai de férias. Como é importante o síndico estar ali repassando isso para os moradores, com circulares, informando no grupo. Porque gera um desconforto, uma pessoa estranha andando ali pelo condomínio, né? Então, assim, essa questão também é importante a gente ter no regimento interno, essa questão de abordar o empregado do condomínio. Porque a gente também vê morador querendo dar ordens para empregados, a gente sabe que não é assim que funciona. Fala um pouco sobre essa questão toda de empregados, tanto do condomínio quanto terceiros. Sim. A gestão de pessoas, né? Que daí entra funcionário próprio, entra terceiros, entra empresas terceirizadas também. Ela é fundamental, talvez uma das questões mais sensíveis que pode gerar processo trabalhista. Então, por exemplo, você falou dessa alta rotatividade. Vamos pensar num condomínio que contrata uma empresa de terceirização para portaria. A rotatividade ela é muito alta. Então, se por um lado o condomínio tem esse conforto de ter uma empresa que vai se responsabilizar por quem vai trazer, por outro lado, para o proprietário, para o condômino, ele está olhando porteiros diferentes, porque daí um falta, daí repõe. Então, qual que é a segurança disso? Entra na cultura. Quando você tem funcionários próprios, qual que é o cuidado que o síndico precisa ter? Desde a contratação, desde da formalidade do contrato de trabalho, como que vão ser as horas de trabalho, como que vai ser esse registro, vai ter registro, não vai? Enfim, outras atividades daí de terceiros, com relação à segurança. Então, tem EPI, não tem EPI? Nossa, isso é muito comum. Por exemplo, a empresa vai lá fazer limpeza de caixa d'água ou de calha. Até telefônica, empresa de internet, eles sobem lá fazem um trabalho em altura, não tem o cinto nada apropriado, e eu já presenciei inúmeras vezes enquanto moradora, coração chegava aqui porque a pessoa estava lá totalmente exposta. NR35 não existe. Não existe, não tem, trabalho em altura. De chinelo, às vezes, sobe em cima do telhado, não é? E aí, se acidenta, de repente vem a óbito, o que acontece, né? A responsabilidade é gigantesca, e como é que o condomínio se protege disso?
tendo essa parte de documentação e fiscalização muito bem organizada. Então, por exemplo, um prestador de serviços. Eu contratei uma empresa que vai fazer qualquer tipo de trabalho em altura. Essa empresa lá é idônea? Eu sei que ela tem condições de responder se eventualmente acontecer alguma coisa com o funcionário dele lá dentro do meu condomínio. Tem um seguro de vida. Tem um seguro de responsabilidade civil, um seguro de vida. Porque, veja, eu estou contratando a empresa, mas essa empresa hoje ela está bem, ela está saudável. Se acontecer alguma coisa com o trabalhador dele dentro do nosso condomínio, todo mundo vai responder. Né? E daí, ok, hoje ela está saudável financeiramente. Daqui 2 anos, quando a ação já tramitou, Nossa. quem que vai pagar essa conta? Alguém vai ter que pagar essa conta. Com certeza. Então, assim, como que a gente faz? É uma organização e uma gestão documental muito grande. Por isso que é importante ter uma assessoria jurídica ali para verificar contrato. A gente contrata um negócio verificar contrato. Eu tenho pavor, eu tenho medo de contrato. Porque a gente pega cada coisa em contrato, que é absurdo. Abusivos, a maioria de adesão, né? Você não tem ali, a outra parte nem sabe o que está escrito naquele contrato. Antes de ir para contratos, eu queria é um pedido. Diga. Qual é a sua avaliação sobre diaristas em condomínio? Exemplo, em Curitiba a gente tem 17 mil condomínios, tem condomínios pequenos, 8 unidades, 6 unidades. Não comporta ter um zelador. E muitos deles, né, na prática, contratam uma diarista para ir lá uma vez por semana. Qual que é o parecer jurídico sobre isso? Olha, eu vou pela jurisprudência, tá? Porque se a gente for levar ao pé da letra, dentro de um condomínio, a contratação de diarista de forma esporádica, uma vez na semana, teoricamente ela não gera esse vínculo de emprego. Uma vez na semana. 2 para mais, já gera. Então, o tribunal tem delimitado de uma forma bastante consistente nesse sentido, de que 2 a 3 vezes na semana, ela já tem o vínculo porque não existe uma eventualidade, ela é considerada direta. Uma vez o risco ele é mais baixo. Isso não quer dizer que não exista risco, porque uma vez na semana já identifiquei casos e vi julgamentos nesse sentido, assim, desembargador falando, olha, é uma vez na semana? É não eventual? É não eventual. Só que o condomínio depende daquela atividade para ficar regularizado. O que eu quero dizer? O condomínio depende daquela diarista para estar com a manutenção em dia. E o então, condomínio ela é sendo essencial. PJ? Exatamente. Então, ainda tem alguns entendimentos, hoje bem menos, mas, assim, tá no caminho da pacificação. Pelo menos uma vez, o risco é menor. O risco é menor. Exatamente. Emitir nota fiscal, se for MEI, Emissão melhor de nota ainda. fiscal, MEI, contrato de prestação de serviços. Nesse contrato de prestação de serviços, estabelecer ali que não existe exclusividade, que não. Aí tem uma questão também do dia a dia. Não pode ter horário. Cobrança de horário, penalização, enfim, ele não pode ser tratado igual a um funcionário que é registrado. Essa é a maior condição. Porque quando a gente fala em vínculo de emprego, o que se discute? Subordinação ou não? Porque todos os outros requisitos do vínculo já existem. Você tem onerosidade, você tem pessoalidade, você tem não eventualidade. Agora, a subordinação é o que vai diferir se é um CLT ou não. E daí, quando a gente fala em subordinação, é um conceito muito tem subjetivo. Tem um morador que fica lá, o diarista tem que fazer Faz isso. aqui. Nossa, realmente. Por que você não jogou lixo da hora? Então, assim, é muito subjetivo. A gente vai depender de uma interpretação de produção de provas também. Porque uma coisa é eu contratar uma diarista e passar as diretrizes mínimas para ela realizar o serviço. Tá tudo certo. Outra coisa é eu ficar em cima. Outra coisa é eu ficar falando, não, mas é assim, assado. Ela tem que ter essa real autonomia, né? Inclusive do horário, né? Como Inclusive vocês do comentaram. horário. Às vezes ela vem trabalhar na parte da manhã, outras vezes na parte da tarde. Enfim, ela não tem aquele horário fixo, né? Como um empregado, um seletista mesmo. Exatamente. Então, hoje a jurisprudência tá assim. Uma vez o risco é muito menor, 2 a 3 vezes a tendência de se reconhecer o vínculo de emprego, ela existe. Existe, né? E realmente a gente vê muitos casos aí, mas infelizmente também a questão de contratação para um condomínio não é tão simples, né? Os moradores também, às vezes o síndico até coloca uma pessoa ali que realmente está atendendo, mas aí o morador, não, eu acho que não tá bom, que não tá atendendo o condomínio da forma que deveria, não sei o que, tá sujo, enfim, os fiscais do condomínio. E aí esse morador começa também a incomodar aquele empregado. Sim. E aí isso também pode trazer um risco para o condomínio. Pode. Esse contato direto no cenário ideal não deveria existir. Então, se a gente for pensar num ideal mesmo, o condomínio passaria para o síndico, olha, né, não estou gostando disso aqui, tem como conversar com a pessoa? Porque daí é um contato só e daí você relaciona isso com a diretriz básica para aquele prestador de serviço realizar o trabalho dele, no caso, o diarista. Mas esse contato direto daí entra na discussão da subordinação. E é o ponto mais sensível quando a gente fala de vínculo.
E é ruim também, né? O morador ficar dando palpite. É interessante mesmo falar com o síndico, né? Com certeza, porque incomoda também você ficar ouvindo. Uma hora um fala uma coisa, outra hora fala outra. E as pessoas, às vezes, também não querem trabalhar no condomínio dessa forma, né? E assim, a gente fala em comunicação é fundamental em todas as áreas. Comunicação clara, comunicação direta, comunicação transparente. Naturalmente, não é tão simples todas as pessoas se comunicarem e conseguirem transmitir aquilo. Se ficar cada um se comunicando de um jeito, como que essa pessoa vai... Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Então, deixa o síndico, com uma forma de comunicacação dele, gerir isso. Colocamos isso no regimento interno. A orientação a funcionários somente deverá ser pelo... Olha como o regimento interno é importante, Viu? né? Tudo e tive assembleia lá ontem, e ainda falando sobre isso. Porque, às vezes, os conselheiros, que é para ser só conselho fiscal, Sim, ou consultivo, acham que pode determinar, dar ordens, né? E isso, às vezes, não cai muito bem. Tivemos uma experiência muito negativa, há uns 12 anos atrás, de um conselheiro que chegou na portaria, chutou a portaria e chamou a força de tartaruga. Seu tartaruga, você presta atenção. Falta de respeito, né? O funcionário entrou com a ação, o condomínio foi condenado em 15 mil. E aí nós tivemos que entrar com ação regressiva. A pior parte, o juiz entendeu que por ele fazer parte do conselho, ele, entre aspas, representava o condomínio. Quando, na verdade, não representava. Não. Mas eles enfatizaram muito isso no pedido, dizendo, olha, ele sempre falava que fazia parte do conselho, que por ele fazer parte do conselho, ele cobrava mesmo, tal. E aí, o rapaz até vendeu o apartamento, se mudou e pagou o processo. Deu certo o regresso? O regresso deu certo. Mas isso é uma situação que tem que ter uma preventiva em cima disso. E nesse teu caso, bem interessante, inclusive, porque os conselheiros, apesar de eles não serem só conselheiro fiscal, acaba que eles não que se beneficiem, mas eles se utilizam dessa posição que ocupam para, de repente, tomar algumas ações que não deveriam. Para fiscal, eles levam o pé da letra. Fiscal, só falta ficar na frente do condomínio. Eu imagino... Parando os moradores, perguntando, enfim. Exato. Não tem nada a ver, né? Não é assim a função. Então, eu imagino que até nessa fundamentação o juiz deve ter dito, a responsabilidade dele é ainda maior. Ele não deveria ter feito isso, porque o senso de responsabilidade dele é muito superior aos demais. Né? Então, é muito complicado. Com certeza, né? Ele tem mais entendimento. Se ele tá num cargo desse, ele se dispôs ali, ele tem que ter mais esclarecimento, conhecimento do condomínio que os demais, né? Claro. Se responsabiliza muito mais. Por isso que é importante você ter uma assessoria jurídica no condomínio, porque são pequenas coisas que podem trazer problemas. E aí a gente entra na questão da prevenção. Né? Como é importante você trabalhar nessa prevenção, evitar esses conflitos, que sai muito mais caro lá na frente. O processo é muito mais caro do que ter um advogado ali te dando assessoria naquele momento. Eu sempre falo que é muito mais fácil você evitar o problema do que você sair dele. Então, isso em todas as áreas. Porque é isso. Quando você evita, é um custo menor. Você tem um manejo muito mais fácil. Você tem possibilidades. Quando o problema já está estabelecido, primeiro, o custo ele é alto. Segundo, as tuas possibilidades elas se reduzem de uma forma significativa. Então, é sempre isso. Prevenir é muito mais fácil do que sair do problema. Eu vou dar outro exemplo, porque é uma preocupação, aproveitar a sua especialização em direito do trabalho. E para os condôminos e síndicos entenderem, o condomínio, por mais que não tenha uma personalidade jurídica, artigo 244 do Código Civil, mas a gente responde como uma grande empresa, né? E na trabalhista também. Não é diferente. Não é diferente. Principalmente na receita, né? INSS é cobrado os 20% patronal, do empregador. Em outubro, tivemos uma eleição, uma senhora perdeu a eleição. Aí se candidatou ao conselho. Saiu da eleição, foi na portaria e falou, agora vocês se cuidem comigo, que agora eu tô no conselho. Ai, meu Deus. Já ameaçou todo mundo. Fui lá e coloquei coloquei uma câmera com áudio e notifiquei o conselho. Porque eu falei, olha, qualquer ameaça aos funcionários, eles vão fazer boletim de ocorrência por assédio e o condomínio vai multar, notificar. Pra gente evitar esse passivo. Porque a portaria é local de trabalho deles. Não é porque é do conselho que... A palavra foi assim, agora vocês se cuidem comigo. Começou tô ameaçando. Intimidando. Lógico.
é muito importante essa situação, essa prevenção. E você falou uma coisa bem importante. Não é uma personalidade jurídica constituída, mas ela é e funciona como uma empresa. Isso acho que até comentei na outra vez que eu vim. E na medida que a gente encara como uma empresa, esses funcionários, eles precisam de um ambiente de trabalho seguro. E cabe ao condomínio proporcionar esse ambiente de trabalho seguro. E foi isso que você fez. Vamos estabelecer câmera, vamos penalizar quando tiver que penalizar, porque daí eu tenho como justificar, inclusive, numa eventual ação, que, olha, eu, enquanto condomínio, consegui, dentro daquilo que eu tinha, resolver ou prevenir ou tentar, pelo menos, amenizar. É um mecanismo de defesa, né? Eu não vou ter uma leniência ou uma omissão do condomínio numa situação como essa. Eu consigo mostrar que eu fiz o que eu podia fazer dentro daquele cenário. É que ali você já não tem controle, né? Mas também, olha que importante, no regimento interno fala sobre o conselho, né? Porque não é obrigatório, na verdade, ter um conselho num condomínio. Mas se no regimento existe ali a obrigação, né? Ali tem que ter aquele conselho fiscal ou consultivo, enfim, colocar ali quais são as prerrogativas, né? Deles. Delimitar, ali, né? Delimitar, exatamente, para eles entenderem também que eles não estão fiscalizando ao pé da letra, eles estão fiscalizando o quê? A questão da gestão. Não ficar fiscalizando o morador, ou o vizinho, ou o empregado, porque isso é muito desconfortável. E em vez de você trazer alguém para ajudar na gestão, você está trazendo alguém para atrapalhar. Aí mais uma situação mais um problema que você arrumou. Exatamente, uma dor de cabeça que não precisaria ter. E daí aquilo que ele tem como finalidade naquela função de conselho, ele acaba não fazendo. Porque ele está preocupado com outras coisas que não são atribuição dele e aquilo que ele precisa fazer ele não faz. Acaba não fazendo. Exatamente. Acaba não E fazendo. muitas vezes, coisas pessoais. Sim. Então, sim. ele leva pro pessoal dele, entende? Mas eu sou conselho, eu sou do conselho, então eu posso reclamar, eu posso falar, eu posso questionar isso. Não é assim. Então, ele não está trabalhando pro bem, ele não está contribuindo para o bem do condomínio. Existem até condomínios que o conselho quer ganhar salário remunerado. Para ser do conselho, né? A gente pegou um condomínio assim, que eles queriam... Era uma pauta, inclusive, eu vejo como conflito de interesse. Totalmente. Né? Alguns, talvez tenha uma parte da isenção da taxa, porque acaba realmente contribuindo bastante. Condomínios grandes, né? Uma bonificação igual foi aprovada aqui na última assembleia, no Campo Comprido, em um condomínio. A utilização do salão de festa ou a churrasqueira não será cobrada dos conselheiros, porque os conselheiros ajudam demais, né? São consultivos e tal. Mas a remuneração aí eu já vejo como conflito de interesse. Até porque é um fiscalizador, né? Exatamente. Você trabalhar com benefícios eu acho um incentivo, né? Que nem não pagar uma locação, enfim. Mas a remuneração, ela é muito delicada. Só que é uma boa dica. No item conselho, colocar as atribuições e colocar, olha, certeza. Evitar isso, delimitar. Evitar isso. E quando assume uma nova gestão, isso entra naquela questão de treinamento. Fazer uma reunião, estabelecer muito claramente, nem que tenha que ler efetivamente quais são as atribuições, para as pessoas não esquecerem o que elas estão fazendo ali, né? Naquela função, Ou até no edital, a pauta ali tem eleição de síndico, o conselho, já deixar disponibilizado ali a questão onde está no regimento interno para aquelas pessoas que têm interesse, né? Isso. E se candidatar para conselho, para elas também já terem uma base, para não virem com aquela questão, eu vou me candidatar só para eu poder brigar com alguém, ou mandar em alguém, ou enfim... Porque às vezes eles vão se candidatar pensando que é uma coisa, e daí quando vai ler as funções e as atribuições são outras totalmente diferentes. Então, disponibilizar isso de uma forma preventiva também é um caminho até para que a eleição seja mais assertiva, né? E quem for se candidatar também esteja se candidatando com a plena consciência de qual vai ser o trabalho ali naquela circunstância. De ter aquele compromisso com o condomínio, de entregar os livros para os outros conselheiros, porque acontece muito. O conselheiro pega o livro, não lê, não assine, deixa lá no canto, e de repente está todo mundo, aonde está o livro fiscal do mês tal, do ano tal? Ninguém acha. Tá lá na casa do conselheiro 6 meses. Tá lá jogado em alguma caixa que ninguém sabe qual é. Ou às vezes até perdeu. O que é gravíssimo. Então é importante a gente ter um regimento. Então, aí a gente entra na cultura, né, da prevenção, que não é só a prevenção de manutenção. Não. A prevenção, ela vem desde a contratação, da verificação dos contratos, ali uma análise minuciosa. Uma base. Então, que nem você falou dos contratos, os próprios funcionários. Vamos lá, a gente sabe, às vezes,
quais são as tendências a dar problemas. Algumas situações, elas são muito evidentes. Então, quando você se depara com isso, ter essa prevenção, essa assessoria, já te auxilia, porque o síndico, de forma proativa, vai ligar e vai dizer assim, olha, eu tô com uma situação assim, tô sentindo que vai dar alguma coisa. O que eu faço? Aí entra naquilo que eu falei há pouco, existem possibilidades de resolver de uma forma muito mais tranquila. Então, gestão de contratos, um contrato bem escrito, um contrato claro, a orientação desses funcionários, a tratativa com esses terceiros, com os prestadores de serviço, isso tudo auxilia para que o síndico tenha uma condução clara, robusta, amparada e, no final, o resultado vai ser excelente. Mas eu acho isso incrível. Eu adoro essa fase da gente poder falar sobre a prevenção. Sabe por quê? Porque advogado, a gente tem que parar de achar que advogado é na hora que a gente leva um processo. Advogado tem que ser para você não levar esse processo, para você não ser processado. Principalmente condomínio. Então, a gente tem que ter uma assessoria ali para amparar você para prevenção, né? Para não ocorrer um problema ali que vai vai onerar o condomínio, vai gerar um problema ali na gestão do síndico, da administração, na folha ali. Então, assim, a gente tem que, não sei como, implantar isso, sabe, na sociedade, essa questão da prevenção. Não apagar incêndio, né? Pois eu sempre brinco, se você olha o jurídico como um simples apagador de incêndios. Não é bombeiro, Júlio. Exatamente. A tua visão, ela precisa de um pouco de lapidação. É uma questão cultural, né? Se a gente for parar para pensar em formações de empresas, nesse caso, vamos trazer para o paralelo do condomínio, é uma cultura nossa, de repente, agir de uma forma reativa. Isso está mudando, né? Eu tenho percebido que as pessoas, os condomínios, as empresas, elas têm se preocupado muito mais com antes, até porque o número de problemas e a diversidade de problemas aumentou. Você já não consegue mais prever tanto quanto você conseguia. Então, tudo que eu puder prevenir é melhor. Então, essa visão, é bom a gente falar sobre isso, é bom disseminar, porque ela está se ampliando e precisa continuar ampliando essa necessidade. E daí as pessoas falam assim, mas uma assessoria jurídica ela é muito cara. Não necessariamente, porque existem meios, existem planos, tudo conforme a necessidade. Claro que você não vai ter... as necessidades, elas são outras. Um condomínio grande, um condomínio pequeno, enfim, tudo isso é analisado. Então, essa quebra de paradigma também com relação à assessoria jurídica ser acessível ou não. Hoje ela é muito mais acessível. E tem um ponto bem importante que eu queria comentar, que é sobre administradoras oferecerem assessoria jurídica. Sim. Gente, não pode. Mas vamos contratar a administradora porque eles têm um advogado, enfim. Não é assim que funciona. Não é. Não é verdade? Não é. Tanto assim que a própria ordem, né? O próprio pessoal da Anacom tem batido bastante nisso, né? As administradoras que fazem propaganda com assessoria jurídica. Aí esses dias me perguntaram, mas você não faz assessoria jurídica? Não, existe um escritório de advocacia que nos atende que pode atender vocês também. Sim, né? Eu posso indicar. Eu, Juliano, 19 anos de síndico, especialista em direito condominial, não dou assessoria jurídica. Eu posso falar a minha visão. Olha, eu acho que aqui tá certo, aqui tá errado. Né? Mas tem muitas, e não se engane, condôminos, síndicos... mas essa administradora da assessoria jurídica está fazendo de forma ilegal. Ilegal mesmo. Ilegal. E uma hora essa conta vai chegar. Inclusive, denunciem, gente, porque isso é irregular, tá? Vai gerar problema para quem contrata. E porque daí você se depara com um problema no condomínio e fala, e assessoria jurídica? Não tem assessoria. Então não tem nem como você cobrar isso do morador ali no boleto. E prejudica as administradoras que estão agindo conforme a lei. Com certeza. Né? Então, essa questão da denúncia ela é muito importante. Porque não tem como. Vocês podem indicar, enfim, mas olha, eu sou assessorado e enquanto administradora, a minha orientação é até aqui. Se você precisar de mais, daí busque uma assessoria especializada para te auxiliar, porque daqui eu não posso passar. Sim, né? Então, claro, a gente conhece, né? Lógico, a gente tá no ramo, então a gente conhece advogados que têm a expertise ali da questão de condomínio, enfim, como você também tem. Então, assim, a gente consegue indicar, mas fala, olha, a gente tem uma assessoria, ou contrata esse advogado aí já não eu, tem enquanto como. administradora, estou te proporcionando, não tem como. Realmente, isso é uma coisa que acontece muito, a gente vê muita propaganda por aí. E sabe? aí, muito enganoso isso. Na discussão de um grupo nosso, de quem fez a pós, aí, às vezes o cara faz administrador e a mulher faz assessoria jurídica, entendeu? Entre elas tá maquiando, né? E aí aí é uma questão de código de ética e tudo mais, né? Dos advogados.
Mas aí você fala, pô, é uma concorrência desleal. Também. Lógico. Tá desfavorecendo as administradoras que seguem à risca a determinação legal. Não pode, não pode. Então, nesse exemplo, pô, a esposa assessora, né, advogada, ele, administrador. Olha o conflito também, né? Total. E daí vai ter processo no Tribunal de Ética da OAB. Sim. Isso é inevitável. O pessoal tem denunciado bastante, né? O nosso colega aí, diretor aí da Anacom, Miguel Azaim, tem batido bastante nisso. Aí falando, olha, viu? Tinha placas, né? Administrador de condominia. Nossa, a gente já viu vários. Assessoria jurídica. Jornal, anúncios, sites, né? Sim. Amplamente divulgado. Às vezes é desconhecimento, né? Mas eu não concordo. Às vezes é má fé. Eu não concordo. Uma administradora de condomínios não ter esse conhecimento, já não deveria nem estar no ramo. Exato. Aí você desconfia. Poxa, e aí você vai colocar um profissional desse para administrar o dinheiro do teu condomínio, se ele não tem nenhum conhecimento básico ali de como é que funciona a empresa dele, ali, o ramo dele. Ele já tá pecando na porta de entrada. Com certeza. Eu acho que como é que eu vou confiar todo o restante? É bem relevante. Isso é uma dica de prevenção, tá, gente? Quando vocês forem contratar, exatamente, observar isso, que é bem importante. A gente, às vezes, releva coisas tão pequenas que não vão fazer tanta diferença. E isso é algo que fala mais do profissional ali, da empresa, do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Você já tem um indício de que algumas coisas provavelmente não vão dar certo. Porque se ele já está infringindo uma determinação legal e é proibido, desconfia. E aí eu falo de novo, como é importante uma assessoria jurídica para prevenção mesmo, exatamente. Se a gente trabalhar nessa linha de raciocínio de prevenir, olha como o condomínio vai funcionar melhor, as pessoas vão viver em harmonia, inclusive na questão de multas, ter ali uma assessoria para poder, né, dar uma olhada, ler, ver se está tudo certinho, se ninguém está se excedendo ali em alguma coisa. E engraçado porque... Ou expondo a forma de tratativa, de abordagem. É engraçado você falar porque a gente entra na questão emocional de quem está envolvido, então na hora de aplicar uma penalidade, porque, claro, o síndico ele está preparado da melhor forma possível, ou está buscando estar preparado, mas é inevitável, por vezes, se envolver, né? Por vezes, dar aquela ultrapassada. E quando você procura, você tem essa assessoria, é o que eu sempre falo, me ligam, doutora, pode tal coisa? Poder, a gente pode tudo. Agora, é adequado? Não é adequado? O que vai implicar se fizer? Então, trazer essas possibilidades, essa visão racional, e ele vai, de uma forma muito mais segura, continuar. A aplicação de penalidades é muito sensível. E o morador, às vezes, que está reclamando do outro morador, ele pressiona muito o síndico. Ele exige. Qual que é a medida que você está tomando? O que você vai fazer? Exato. Como é que você vai resolver? E aí eu quero o minha síndico resposta. fica numa sinuca de bico ali, né? Ele não sabe o que fazer. Exatamente. De um lado, a situação sensível com quem praticou alguma infração, de outro, aquele que se sentiu lesado por essa infração. E aí, como é que eu conduzo essa brincadeira, né? Esse jogo. Verdade. Complicado, né? Mas, olha, esse tema, se a gente for ficar aqui, vão ficar dias, horas debatendo, porque realmente é importante. Se todo mundo parasse para pensar com vontade sobre isso. Com carinho, e adequar isso no dia a dia. As pessoas, exemplo, a gente monta comissão para atualização do regimento interno. As pessoas não se envolvem. Também tem esse engajamento, né? Talvez tem a senhora lá que tem interesse em fazer um espaço pet. Aí ela vai se envolver no espaço pet. Aí não é um desabafo, né? Mas pode ser também. Calma, doutora. Pode ser também. Mas as pessoas deveriam pensar mais no coletivo. Sim. E não no individual. Aí sempre vai cobrar do síndico. Que o síndico não fez, que o síndico não sei o quê. Mas você monta uma comissão. Por isso que eu sempre falo. Olha a quantidade de comissão que você tem aí no Congresso. Dá certo nunca. Ninguém faz nada. É só uma enrolação. E aí, condomínio, eu gosto de distribuir. Comissão de obras. Porra, funciona. Comissão de obras funciona legal. Agora, comissão para atualização do regimento interno. Ninguém quer se envolver. O negócio fica travado. Se você não puxar o carro, não vai. Não vai mesmo. Então, vamos lá, Juliano. Vamos dar uma dica de ouro nos condomínios, para os síndicos, moradores, administradores, para prevenir qualquer problema no condomínio. Dá uma dica aí. Atualizar, no mínimo, o regimento interno. Se puder atualizar a convenção, melhor ainda. Mas, no mínimo, o regimento interno tem que estar atualizado. Tem regimento interno que não está atualizado nem de 2002 para cá, que é o novo Código Civil. E o certo era atualizar todas as convenções e todos os regimentos internos
a partir de 2002. É. Então é o mínimo. Mas Perca é um bem tempinho, complicado. contrate um advogado se você não consegue fazer. Uhum. Tem orientação de uma assessoria jurídica, mas atualize o seu regimento interno. Mas Chame mesmo pra que você assembleia. consiga fazer, é bom passar por um advogado para Com certeza. alinhar ali, Tem né? uma, Porque- a gente recebe umas coisas, porque aí Uhum. quando você abre para alguma sugestão, Uhum. você recebe algumas coisas assim que é inaceitável, né? Uhum. Animal já tá pacífico. Animal grande, tem que ter focinheiro, a lei municipal. Não pode obrigar a descer no colo por causa do STJ, dizendo que animal de grande peso. Então tá mais ou menos pacificado. Mas chegam umas coisas assim que você fala, não, isso aqui não dá. Imagine se não tiver uma orientação. Exato. Aí vai. A questão do cigarro. O Nossa. que você colocaria no regimento interno sobre cigarro, doutora Thay? Meu Deus do céu. Não dá pra proibir, dá pra você restringir a limitação. Pergunta Nossa, é igual a questão da área capciosa comum, essa. da fachada É, aí, ó, já falei é. até Mas com a Maria assim, ó, Cristina sobre isso. É, Difícil. é O difícil. cara fuma na sacada. Uhum. Abre a janela, o cheiro de cigarro vai pra cima, certo? Uhum. Ele tem direito de propriedade porque ele tá lá na Sim, sacadinha tá no dele. limite dele. Só que o vizinho tem direito de não receber Mas a fumaça. sacada é área comum ou é área privativa? É É privativo. privativo. Mas é fachada. A fachada é o vidro. Dentro ali da sacada, ali pra dentro, onde ele fica pertinho da churrasqueira. Eu tenho uma pessoa que fuma na churrasqueira. Aham, E ela liga o exaustor. aham. Ligando o exaustor, ninguém cheira a fumaça. Sim, sim. Ninguém cheira o cheiro de cigarro. Eu tive uma situação num condomínio, ele era empresarial e ninguém sabia quem era, fumava fora e a bituca caía numa unidade que tinha uma parte que ela era meio aberta. E essa pessoa, ela atendia crianças. E uma vez caiu a bituca e na parte que era fechada, ela meio que queimou. Quase pegou a criança. E ela me ligou enlouquecida, com razão. Nossa, mas aí também Mas a pessoa aí- só é bem que- porca, só que né? aí Jogando. isso que eu Bem ia falar. porca, bem Né, porca. o Aí era mais de cheiro. um, Aí- não era o cheiro, aí era não o é lixo perigo. mesmo. Aí não é o cigarro, isso que eu ia falar. É jogar objetos pela Jogar janela. objeto. Entra no cigarro, mas Por jogar causa da objetos. porquice. Exato. Eu notifiquei, mandei uma notificação daí no nome da condômina, não foi nem do condomínio. Mas para todas as unidades? Uma notificação até descobrir. Então a gente conseguiu descobrir depois quem era, porque era sempre no mesmo horário, era um padrão de comportamento. Uhum. E daí descobriu, enfim, parou, a gente resolveu. Mas assim. Você sabe que hoje um dos maiores problemas que eu tenho é o cigarro. E assim, eu tento seguir lá os 3S: saúde, segurança e sossego. Então, você tá fumando e tá prejudicando o outro, saúde. Uhum. Mas eu não posso fumar dentro de casa? Fume dentro do banheiro e tal, mas a fumaça não pode ultrapassar, não pode passar. E os condomínios maiores, a gente tem criado os fumódromos em área aberta, colocado bancos no meio do pátio, perto da área verde, mas condomínios que não tem espaço, eu tenho sofrido demais. E aí o pessoal, tem que ter uma solução. Infelizmente, o cara, tudo fechado, fumando dentro de casa, se sai o cheiro do cigarro. Como é que controla? Controla isso. E daí a gente entra de novo em conflito de princípios, né? É complicado. Ele tem o direito de estar dentro da propriedade dele fazendo o que ele bem entender. E, por outro lado, as pessoas que estão ao redor não são obrigadas a tolerar essa fumaça. É bem sensível. Mas tem a questão de cheiro de comida também, né? Também. Eu acho que eu já até teve comentei reclamação aqui uma vez. E o liquidificador que faz barulho cedo. Não, cheiro de alho. Cheiro de alho. Você comentou. A vizinha cozinhando, cheiro de alho, não suporta o cheiro. Então, assim, é tão complicado, é muito individual, né? É uma interpretação que você tem que relevar várias questões ali, né? Culturais, né? De convívio. Cultural também do condomínio em si, não só das pessoas ali envolvidas. Sim. Não é tão simples, né? Dessa organização chamada Ó, condomínio. um dia eu vou gravar um podcast aqui, a gente vai falar sobre área comum, fachada e sacada, juro. Ótimo. Porque eu tenho tanto problema com isso. São várias linhas de raciocínio, sabe? São várias interpretações. Tem muitos caminhos. Exatamente. E nenhum deles vai agradar todo mundo. Não mesmo. Já vamos antecipar aqui, não dá pra criar essa expectativa. Mas é legal chamar, assim, todo mundo, pra todo mundo ter uma mostrar a tua interpretação sobre aquela situação, porque isso também vai condizer com a tua experiência ali que você teve, né? Claro. Então, assim, é muito interessante essa questão. É muito Mas, Thay, me fala agora, me dá uma dica de ouro. Pra mim não, né? Pra todos nós, na verdade. Pra mim,
mim, eu já tenho várias que eu recebo suas, mas dá uma dica de ouro para todos nós sobre essa questão de prevenção, o que você pode deixar aí para os síndicos, para os moradores, para as administradoras que não fazem assessoria jurídica. Pois então, ter essa assessoria jurídica com foco preventivo e não reativo, pegando o gancho do que o Juliano trouxe, a atualização do regimento, já que a convenção é um pouco mais difícil, vamos começar pelas beiradinhas, pela atualização do regimento interno. Ok, atualizei o regimento. Vamos deixar esse regimento mais palpável, vamos deixar ele mais bonito, vamos implementar algumas medidas dentro do condomínio que são divulgação, treinamentos, divulgar. O regimento é a cultura do condomínio. Vamos divulgar essa cultura de uma forma que a gente consiga estabelecer uma convivência mais harmoniosa a partir de regras que precisam ser respeitadas e penalidades que eventualmente podem ser aplicadas. Então, a minha dica é essa assessoria, ter essa assessoria jurídica, ela permite isso, ela dá segurança pro síndico, ela dá segurança também para os condôminos e também para as administradoras. Então, essa seria a minha dica. Ai, legal, importante, muito importante. Essa cultura da prevenção, igual você vem falando sobre as empresas estarem se adequando nisso, e os condomínios estão aí também na porta de entrada para essa adequação, porque vem aí LGPD, olha o tanto de mudança que a gente recebeu. Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. A nossa hora esgotou, mas tem muito assunto. Tem Lei Geral, tem NR, tem assédio que agora engloba a questão psicossocial. Se você pegar todas as portarias, Nossa. as normas, nós estávamos falando, eu trabalhando, né? Tô trabalhando, Eu também tô trabalhando. Estamos todos. E colocar as leis, né? A questão na violência doméstica, lei tal, 14044 lá que fala sobre quórum específico para destino. Isso tudo dá para ajudar e melhorar no regimento Muito. interno. E não precisa fazer um regimento interno de 48 páginas. Não. Meu Deus, 5, ninguém 6 merece. páginas tá Tem excelente. que ser educativo, né? Ele tem que educar. E aí- ajudar a educar. Claro, direto, transparente. E destacar os itens, horários, perturbação do sossego, as proibições, as penalidades, já vai os ter funcionários, muito os resultado, né? terceiros, muito resultado. Ele passa a ser mais efetivo e assertivo. Com E certeza. sempre a gente pensar no lugar do outro. Né? Colaboração, não ser individualista na hora de dar ali sugestões, enfim. Né? A Colaboração. gente pensar no todo ali, porque querendo ou não, o condomínio é de todo mundo. Sim, sim. Então a gente tem que pensar promover esse ambiente colaborativo. Com certeza, né? vai ser bom para todo mundo, na questão de saúde mental, na questão de saúde também. Eu vou né? mandar esse pod para todos os grupos de WhatsApp, que são mais de 160 com conselho, né? Eu tenho 226 no total, mas aí tem comissões, conselhos. Sim. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos mandar gosto de isso pensar. pro pessoal se ater. Leia o regimento. Claro, o tal síndico é educativo. É isso mesmo. Mande para os condôminos lá no seu condomínio, no grupo do WhatsApp, no grupo do conselho, na administradora, porque a gente aqui está passando uma questão realista dos condomínios, né? Do dia a dia e o que dá para fazer para melhorar. Porque é o nosso propósito aqui, é melhorar o convívio na sociedade, no condomínio, na vida pessoal também, do síndico, de quem trabalha nesse ramo, que não é um ramo muito fácil. Essa iniciativa de vocês é fantástica, necessária, e é uma área que demanda dessa atenção e desse cuidado. Então, assim, parabéns pela iniciativa, excelente. Eu fico muito feliz. E fico mais feliz ainda de poder trazer pessoas, né, e profissionais como você, que realmente entendem do assunto. Sabe? Porque a gente vê tanta gente aí que tem 50 mil seguidores, mas, gente, não sabe. Não adianta, experiência é tudo. Síndico de um condomínio só, fazendo... Pode parar, vou encerrar. Fazendo caca, Juliano fazendo começou caca. aqui. E aí, curtiu o episódio? Segue o Talk Síndico lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, algum tema aí específico aí, qual que é a sua dúvida? Manda pra gente, quem sabe pode virar tema aqui do nosso podcast. E é isso.